Olá, sejam todos muito bem-vindos ao treinamento de gestão de equipes de produção da A3 Treinamentos. O meu nome é professor Fernando, eu vou acompanhar vocês aqui ao longo desse treinamento, passar um pouquinho de conhecimento aí sobre gestão de equipes, alguns desafios e algumas atitudes importantes aí relacionadas à gestão de equipe para conduzi-la aí com sucesso aos seus objetivos, tá? Nós vamos falar bastante aí ao longo do treinamento sobre comunicação, sobre questões que são relevantes aí para um gestor poder fazer uma boa gestão do seu time ali, né? Nós defendemos aí que a gestão ela possa ser, né, mais tranquila, menos complicada ali, né, uma forma de integrar melhor o time e trazê-los aí para o mesmo barco do gestor, tá certo? Então a nossa ideia aqui vai ser falar um pouquinho sobre esse tema, mas antes disso vou me apresentar para vocês aqui. Meu nome é professor Fernando Lima Lopes, eu sou mestre em Economia pela PUC de São Paulo, tá? Também certificado como Master Black Belt aí pela Cristina Werkman, tenho mais de 18 anos de experiência aí na indústria automobilística. Trabalhei também como Master Black Belt, liderando aí o projeto Seis Sigma de uma indústria por mais de 12 anos e, inclusive, aí construindo trabalhos aí junto com um time com bastante reconhecimento, tá certo? Também fui gerente aí de sistema de gestão, tá? E de gestão de pessoas. Então, a gente teve aí bastante interação com o tema que a gente vai trabalhar aqui também, já que trabalhamos bastante aí como gerente de gestão de pessoas, tá certo? Deixei o meu contato para vocês também, no caso de alguma dúvida que vocês tenham, tem aqui o meu e-mail, né? profernandofll, tudo junto, @gmail.com, tá certo? Então, no caso de dúvidas, vocês têm as ferramentas da plataforma, mas também podem encaminhar diretamente para o meu e-mail que eu respondo a todos, tá certo? Então, vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre gestão de pessoas, tá? Falar sobre gestão de times aí na produção, e o conteúdo do nosso treinamento, ele está sumarizado aqui, aquilo que nós vamos estudar. Então, a gente começa fazendo uma contextualização geral nessa aula, né? Falando um pouquinho sobre quais são os objetivos do nosso treinamento, o que é que nós vamos estudar, tá certo? Nas próximas aulas a gente vai falar então sobre a introdução à gestão de equipes de produção, onde a gente dá um enfoque ali bem importante para a questão específica da produção. Então a gente fala aí de gestão de pessoas, mas sempre pensando ali, sempre focando na questão da produção. A gente entende que existem algumas particularidades ali em relação a times de produção e a outros tipos de times, né? Por exemplo, aí equipes de engenharia, equipes comerciais, talvez demandem algumas técnicas um pouco diferentes do que aquelas que a gente vai aplicar aqui, porque são de fato específicas, aí pensadas, né, bastante foco na equipe de produção, tá certo? Depois nós vamos falar aí sobre desafios da liderança, né, como é complexa a função de um líder, né, que tem que se comunicar tanto com a administração da empresa quanto a equipe produtiva. Então é um intermediário, né, entre esses dois entre essas duas áreas, digamos assim, da organização, tá? E ele desempenha um papel fundamental, tanto levando a informação do time produtivo para a área administrativa, quanto trazendo a demanda aí da gestão administrativa para a equipe produtiva. Então ele precisa fazer aí algumas adaptações, né, na forma como ele se comunica com estes dois grupos para que essa comunicação seja eficiente e seja efetiva, tá certo? Falaremos então também sobre características e atitudes importantes para a liderança de equipes de produção. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre resiliência, né, sobre empatia com o grupo aí, para que a liderança ela seja menos pesada, né? A gente vai defender aqui uma espécie de líder como o condutor de um grupo e não aquele chefe que vai oprimir um grupo, tá certo? Essa vai ser a ideia aqui ao longo do nosso treinamento. Depois nós vamos dedicar um capítulo específico aí para falar sobre comunicação efetiva, porque a gente entende que a comunicação é talvez, né, a ferramenta de trabalho mais importante de um líder, né? É através dela que ele consegue ali fazer com que o seu time se sinta motivado e consegue colocar de forma apropriada ali os seus objetivos, os objetivos da organização, bem como prover o chamado feedback, né? Que é dar retorno para os seus liderados acerca do seu desempenho em relação àquilo que eles estão entregando, tá certo? E por fim,
nós falaremos aí um pouco mais sobre desenvolvimento de equipes, então algumas questões importantes para o líder observar dentro da sua equipe, falando inclusive sobre questões, né, que podem ser consideradas um pouco mais polêmicas, como por exemplo a própria questão da sucessão, que a gente entende que o líder também deve se preocupar com ela, tá certo? E finalizaremos aí com considerações finais, né, fazendo um apanhado geral daquilo que nós passamos ao longo do treinamento. Ao final do treinamento, vocês passam por um testezinho de certificação, tá? Uma prova aí para verificar os conhecimentos adquiridos ao longo do treinamento e a gente espera aí que vocês tenham um bom aproveitamento para a obtenção do certificado, tá certo? Vamos lembrar também, pessoal, que o nosso objetivo aqui é fazer um apanhado geral sobre a gestão de equipes de produção e claro que, né, vocês vão encontrar aí conteúdos mais específicos, né, detalhando um pouco mais talvez os temas que a gente vai abordar aqui. O nosso objetivo aqui é realmente dar uma contextualização geral e uma orientação, talvez a partir daqui vocês podem começar a desenvolver uma linha de estudo para aprofundar talvez algumas dessas habilidades, dessas atitudes que a gente coloca aqui como sendo importantes para um líder, tá? Mas de uma forma geral, aqui você vai encontrar um apanhado muito importante aí de questões genéricas que são relevantes para a liderança de pessoas, em especial focado no ambiente produtivo, tá certo? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui dos nossos objetivos gerais de estudo, tá? Entender um pouquinho da contextualização daquilo que o nosso treinamento vai falar. Então, olha lá, ó. Nesse treinamento, nós abordaremos alguns dos principais aspectos para uma boa gestão de equipes de produção. Então, como eu falei, a nossa ideia aqui é focar especificamente em equipes de produção, tá certo? Para isso, discutiremos aí o papel da liderança em um ambiente produtivo, considerando as particularidades e as necessidades específicas desse ambiente, tá? Vamos lembrar ali, né? Muitas vezes o ambiente produtivo ele é estressante, né? Aquela cobrança pela necessidade de entregar a produção, aquele defeito que aconteceu em um produto e o pessoal está cobrando a produção ali sobre uma determinada falha, né? Que foi gerada ali na atividade produtiva. Então, costuma ser um ambiente ali bastante complexo, né? Lida com muitas questões e ele é, a gente vai ver ali para frente, né? Fundamental para a empresa. Afinal de contas, é a partir da produção que normalmente a empresa gera a sua receita, né? O seu faturamento geralmente provém da produção de bens, né? Então a ideia aqui é pensar a liderança dentro desse ambiente desafiador com essas particularidades todas que envolve aí a produção, tá bom? Trataremos de características, atitudes e habilidades relevantes para um líder de equipes produtivas, tá? Então a gente vai falar aí, vai ter algumas sessões dedicadas a essas informações, né? A essas características, atitudes e habilidades, tá? O papel da liderança será então tratado como importante para a formação de times coesos e colaborativos, tá? Então a nossa defesa aqui também em função de gerar times que colaborem entre si, a gente entende que essa configuração de time torna o resultado melhor ali do ponto de vista de produtividade, de ambiente de trabalho, tá? Muito melhor do que aquele ambiente onde cada um é responsável por uma coisa e as pessoas não se comunicam, né? Não se ajudam mutuamente. Então a gente entende que ambientes colaborativos são melhores aí do ponto de vista de produtividade e do próprio ambiente de trabalho, tá? O líder da produção está aí incumbido de uma tarefa árdua, que é fazer uma espécie de ponte, né, entre a gestão administrativa da empresa com o grupo envolvido na produção. Então, perceba que são polos eventualmente dentro da empresa, né? Uma coisa é a administração da empresa, outra coisa é a equipe produtiva. Geralmente há um distanciamento de pensamentos, de ideias entre esses dois grupos e cabe ao líder de produção fazer essa ponte entre eles, né? Então olha só que responsabilidade importante que o líder de produção tem. Esse desafio envolve a necessidade de entender e traduzir as diretrizes gerenciais para uma linguagem inteligível e acessível para a equipe de produção. Então, muitas vezes a gente vem ali da administração um desafio, uma meta, né? E o líder de produção ele tem que ser capaz de traduzir aquilo, explicar por que é importante e como que nós vamos fazer para atingir ali para a sua equipe, para o seu time de produção. Nesse sentido, trataremos a comunicação como algo fundamental para o exercício adequado do papel do líder de produção.
Conseguir comunicar as necessidades de forma eficaz, assim como receber e direcionar adequadamente as demandas do time produtivo, é fundamental para a motivação, né, e o bom ambiente de trabalho. Então, o que a gente está dizendo aqui, pessoal, é que, novamente, a comunicação ela é talvez a principal ferramenta de trabalho de um líder da área de produção, né, porque ele tem que tanto comunicar necessidades quanto também saber ouvir, né? A equipe de produção eventualmente tem necessidades, né? Melhorias que precisam ser adotadas ali nos processos produtivos ou problemas que de alguma forma impactem aí os resultados pretendidos. Então a comunicação ela tem que ser fluida, né? Ele tem que conseguir comunicar necessidades, mas também saber ouvir ali, receber, né, feedbacks, receber demandas da sua equipe de produção, tá certo? Ele acaba sendo uma espécie de facilitador, né, para que as coisas ocorram da forma como foram planejadas. O líder de produção também está envolvido na resolução de problemas complexos, lida com forte pressão por resultados e precisa tomar decisões que nem sempre agradam a todos os membros da equipe. Isso é muito comum, né? Às vezes as decisões elas precisam ser tomadas e nem sempre a gente consegue o apoio para todas elas, tá? Então percebam aí que o líder, da mesma forma como ele tem que saber ouvir, ele também tem que saber, né, a hora de se impor, tá certo? Discutiremos que tais desafios requerem o preparo e o desenvolvimento de habilidades de gestão, mas também a necessidade de formação de um time de trabalho capacitado para contribuir com os resultados almejados. Então a gente vai defender que aqui o líder ele também desempenha um papel de formador, né, de equipes e de profissionais, tá, pessoal? Quando o líder tem dentro do seu time ali pessoas bem capacitadas, ele tende a poder delegar mais responsabilidades para o seu time com menores preocupações. Então, a gente vai defender aqui que o líder se preocupe também com a capacitação do seu time de forma a integrá-los às responsabilidades, né? Então, a ideia é compartilhar a responsabilidade sem se eximir do papel de liderança, que é fazer a coordenação dessas responsabilidades, tá? Mas muito claro que quando o time é capacitado, essa possibilidade de delegar ela se torna mais fácil. O papel do líder, né? No papel do líder, esse profissional precisa ser capaz de gerir o seu tempo adequadamente, estabelecendo prioridades e delegando atividades de forma eficaz ao seu grupo. Isso é fundamental, né, pessoal? A gente às vezes é consumido ali pela rotina do trabalho e o líder tem que saber dosar muito bem aonde que ele vai gastar o seu tempo, né? Priorizar aquilo que realmente for mais relevante e delegar a atividade, né? Centralizar tudo para o líder avaliar ou tomar decisão pode não ser uma boa estratégia aí na área produtiva. Isso pode parar a produção em alguns casos, tá certo? Para isso, veremos que ele deve conseguir identificar aptidões e habilidades nos colaboradores que compõem o seu time de trabalho, além de incentivar o seu desenvolvimento profissional, o que inclui a formação de novos líderes também, tá? Então imagina aqui que dentro desse papel formador do líder, ele tem que se preocupar também com o que a gente chama de sucessão, né? Quem é que ele enxerga ali potencial de ser um futuro líder para a organização? Isso também é importante, tá? Por outro lado, buscaremos demonstrar que o líder deve se preocupar em ouvir e incluir os colaboradores do seu time na melhoria das atividades e do ambiente de trabalho, tá? Então, muitas vezes, pessoal, o colaborador ele vai se sentir mais valorizado se ele perceber que está sendo ouvido e considerado nas decisões que estão sendo tomadas. Então, saber ouvir e demonstrar que há uma preocupação com a opinião dos colaboradores também é relevante para a posição do líder de produção. Defenderemos aí que o ambiente de trabalho colaborativo e consenso de grupo fortalecido é mais produtivo, agradável do que aquele ambiente opressor, né, onde o líder fica ali só cobrando, né, só exigindo do seu time, tá certo? Os principais objetivos de aprendizagem desse treinamento, então, são os seguintes, ó. Compreender os princípios e os principais desafios, relacionados à gestão de equipes de produção, entender então quais são esses desafios, os principais deles, né, em específico aí relacionados à produção. Discutir sobre alguns princípios de gestão de equipes
entender o papel inspiracional de um líder, tá? Então a questão de que o líder, de alguma forma, ele precisa inspirar os seus liderados, né? Até para que ele tenha ali o respeito, né? A confiança dos seus liderados, tá certo? Desenvolver algumas habilidades importantes para a liderança de equipes produtivas, aprender sobre diferentes estilos de liderança, então a gente vai falar ali um pouquinho sobre liderança situacional também, tá? Atualizando aí os estilos de gestão, né? Eles serem aplicados conforme determinados casos, tá? Promover a motivação da equipe de trabalho, aí, da equipe de produção, avaliar aptidões e habilidades da equipe e incentivar o seu desenvolvimento, né, que é olhar ali no grupo quem tem capacidade, né, e incentivar o desenvolvimento destas habilidades, tá? Reconhecer a importância da comunicação na gestão de equipes de produção. Depois, aprimorar habilidades para promover uma comunicação mais eficaz, atuar de forma construtiva na resolução de conflitos, que é um outro papel importante para o líder, né? Muitas vezes ele tem que atuar como mediador, então grupos, né, dentro do grupo acabam tendo posições distintas ou surgem conflitos relacionados a determinadas atividades e cabe ao líder fazer uma boa mediação para uma resolução adequada aí destes conflitos, tá certo? E contribuir aí para um ambiente de trabalho produtivo e colaborativo. Afinal de contas, a gente entende que esse é o principal papel do líder, né? Fazer com que as coisas transcorram dentro do planejado e, se possível, com um ambiente harmônico e colaborativo, tá certo? Então, esses são os objetivos de aprendizagem. Na próxima aula, nós vamos tratar, então, aí fazer uma introdução sobre a gestão de equipes de produção, tá certo? A gente fica por aqui, vejo vocês na próxima aula e um grande abraço.